Quando a gente pensa na Colômbia, o que vem à cabeça? Provavelmente montanhas verdinhas, aquele cheiro de café, né? Mas olha, a engrenagem que realmente move a economia do país é, bem, digamos que é bem diferente e muito menos fotogênica. Bora descobrir o que tem por trás desse cartão postal. Pois é, essa frase aqui, ela resume tudo. É o ponto de partida perfeito. A gente precisa literalmente rasgar essa imagem de turismo para entender a realidade econômica que de fato move a Colômbia. Ok, então vamos começar por aí. Além do cartão postal. Pensa assim, de um lado tem a Colômbia que todo mundo conhece, a Colômbia do marketing, sabe? E do outro tem a máquina econômica real, aquela que paga as contas do país. E olha, as duas não poderiam ser mais diferentes. É exatamente isso. De um lado, essa imagem quase de realismo mágico, né? Mulas, café. E do outro, a verdade um pouco inconveniente. A Colômbia, na prática, é um petroestado. O coração financeiro do país não bate no ritmo do grão de café, não. Ele bate no ritmo do petróleo e do carvão. Então vamos falar desse motor, o motor a carbono. O que a Colômbia vende para o resto do mundo que sustenta a balança comercial e paga por tudo aquilo que ela precisa importar? A pergunta é essa, então. Afinal, o que a Colômbia realmente vende para o mundo? E a resposta para isso, pessoal, revela a maior tensão da economia colombiana. Porque o que paga as contas, com certeza, não é o que aparece na propaganda. E aqui estão os números, para não deixar dúvida. Olha só esse gráfico. Petróleo e carvão, só esses dois juntos, são 36% de tudo o que a Colômbia exporta. Para ter uma ideia do que isso significa, é mais de 5 vezes o valor de todo o famoso café colombiano. É uma dependência brutal de só 2 produtos, o que cria uma vulnerabilidade assim gigantesca. E esse fenômeno todo tem até nome na economia, viu? Chama doença holandesa. Pensa assim. É como se um músculo do corpo ficasse forte demais, sabe? Tão forte que os outros atrofiam. O setor de petróleo e carvão cresceu tanto, mas tanto, que acabou sufocando o desenvolvimento de outras indústrias. O resultado? O país é forçado a importar quase tudo que é manufaturado. E essa estrutura toda leva a gente para um problema crônico, o déficit perpétuo. Simplificando, na maioria das vezes, a Colômbia compra muito mais do que vende para o resto do mundo. Vamos olhar os números de 2024. Exportações, ou seja, o que a Colômbia vendeu. Cerca de 67 bilhões de dólares. É bastante dinheiro, né? E o grande responsável por isso, claro, é o petróleo. Só que do outro lado da balança, as importações. O que o país comprou chegou a quase 88 bilhões de dólares. Ou seja, a conta simplesmente não fecha. A Colômbia precisa comprar bem mais do que vende só para manter a economia funcionando. E o resultado dessa conta está aqui. Um déficit. Um rombo de quase 10 bilhões de dólares. E para fechar essa conta, como faz? Depende de capital estrangeiro, de mais dívida, e isso deixa o país numa posição de fragilidade econômica constante. E essa tabela aqui, olha, ela deixa a natureza do problema bem clara. De um lado, o que a Colômbia vende, basicamente matéria-prima, petróleo, carvão, ouro. Do outro, o que ela compra, produtos de alto valor agregado, máquinas, eletrônicos, veículos. É a dinâmica clássica de uma economia em desenvolvimento, com uma indústria que não dá conta do recado. Mas calma, que a história não acaba aqui. Para entender o cenário completo, a gente precisa olhar para algumas forças, digamos, ocultas. Coisas que não aparecem nos relatórios oficiais, mas que moldam e muito a realidade do país. E a primeira delas é um inimigo interno, a própria geografia do país. Pode parecer estranho, mas a paisagem da Colômbia é um desafio logístico assim monumental. Imagina só, a Colômbia é rasgada por 3 cordilheiras gigantescas dos Andes. Isso faz com que o transporte dentro do país seja um verdadeiro pesadelo. É caro, é lento. Para se ter uma ideia, às vezes custa mais levar um container de Bogotá até um porto colombiano do que levar esse mesmo container do porto até a China. Esse custo país estrangula qualquer chance da indústria ser competitiva e força a economia a focar só naquilo que tem um valor muito alto, como petróleo e ouro, que pagam a conta do frete. E tem mais. Existe uma sombra poderosa e invisível na economia. É impossível fazer qualquer análise séria sobre a Colômbia sem falar do elefante na sala, aquele setor que não entra nas planilhas, mas que distorce completamente a realidade. É isso, narcotráfico. Ele funciona como uma economia paralela, de 2 andares. Bilhões de narcodólares entram no país sem nenhum controle. Esse volume absurdo de moeda estrangeira acaba valorizando o peso colombiano de forma artificial.
E aí alguém pode pensar, ué, mas isso não é bom? Não, na prática é um desastre, porque um peso forte torna as exportações legais, como o café e as flores, mais caras lá fora, menos competitivas. Ao mesmo tempo, deixa os produtos importados mais baratos, o que quebra a indústria local. É um campo de jogo totalmente desigual. E tudo isso que a gente viu nos leva ao clímax dessa história. Uma aposta de altíssimo risco feita pelo governo atual que coloca toda essa estrutura econômica em xeque. A questão é o seguinte: o governo decidiu proibir novos contratos de exploração de petróleo e gás. Ok, isso cria uma pergunta que vale literalmente 20 bilhões de dólares por ano. Como é que se substitui essa receita? A aposta oficial é em turismo, em agricultura, mas a matemática, pelo menos no curto prazo, simplesmente não fecha. Então a gente tem esse embate. De um lado, a visão do governo, que é uma visão ambientalista, ambiciosa, de transformar a Colômbia numa potência da vida, linda no papel. Do outro lado, a realidade brutal do mercado, que olha para isso e enxerga um risco gigantesco de crise. Um risco de a produção de petróleo cair muito antes de qualquer outra indústria conseguir compensar essa perda. E essa metáfora aqui, ela é simplesmente perfeita. É como se o país estivesse tentando fazer um transplante de coração enquanto corre uma maratona. É uma manobra de um risco altíssimo, com uma margem de erro que é praticamente zero. No fim, a grande questão que vai definir o futuro do país é esta. Esse plano é uma visão ambiental admirável, um passo corajoso para um futuro sustentável? Ou é um suicídio econômico? Uma aposta que pode custar caro demais para a estabilidade do país? Bom, a resposta para isso ainda está sendo escrita.